Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Espera um pouquinho que não tem ninguém ainda. Deixa eu ver se comentou. Tudo bom pessoal, boa noite. Terça-feira, 8 horas, como a gente combinou. Tô aqui para nossa live, para mais uma live de entrevistas. Então, vou esperar vocês chegarem, vem, fiquem à vontade. Preparem aí sua aguinha, seu salgadinho, enfim, aquilo que vocês sentirem mais confortáveis para a gente poder conversar. Eu tenho certeza que você vai sair daqui, olha, muito mais contente, animado, com muito mais conhecimento. Esse é o meu compromisso com você e é o compromisso do nosso convidado de hoje também. Então, vou esperar vocês entrarem. Lembrando que ao vivo aqui vocês têm a oportunidade, né, de conversar, de mandar sua pergunta, então fica à vontade. A gente tem alguns minutinhos, né, talvez volta de uns 40, 50 minutos pra gente conversar. Então mandem sua pergunta. Se você está assistindo essa live depois, para ficar gravado, já saiba que na próxima terça-feira você vem ao vivo, para você não perder essa oportunidade de conversar comigo, conversar com o meu entrevistado, que foi escolhido a dedo para estar aqui hoje com você. Porque é uma grande autoridade no assunto fauna silvestre. Esse assunto que domina os jornais de tempos em tempos e recentemente dominou, tem dominado ainda um pouco, né? A questão da capivara filó, mais um animal da nossa fauna silvestre. E sempre que isso vem à tona, a gente tem aí mais aspectos para trabalhar, a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais pessoas se debruçando sobre isso, e aí é todo mundo, né? É criança, é idoso, é empresa, é poder público, são entidades nacionais, são entidades internacionais, são ONGs, é tanta gente que por tudo isso, você é advogado aí, que quer começar uma nova carreira, que quer adentrar na área da carreira ambiental, já fique sabendo que temos um oceano de oportunidades. Então, ele já chegou, já está aqui comigo, para a gente começar a nossa live. Muito agradecimento por ele estar aqui hoje, por ter permitido ali um tempinho, né, na sua agenda para vir aqui falar comigo. Seja muito bem-vindo, Marcelo Rocha, coordenador da SOS Fauna. Boa noite. Tudo bem, Juliana? Boa noite, tudo bem? Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo ótimo. Então tá Obrigada, ótimo. viu, por ter vindo. Eu que agradeço, imagina. Para mim é uma honra poder falar com você. Quando você começou a seguir a gente no Instagram, eu falei, deixa eu dar uma investigada nessa moça, né? E achei muito legal, muito legal. Deixa eu só fechar o meu monitor, senão eu fico olhando, ele tem um delay, senão eu fico olhando e dá a impressão que as coisas não estão acontecendo. Pronto. Aliás, na verdade elas estão acontecendo em outros tempos. Não, mas está aqui. Mas Tá tá perfeito. ótimo, tá ótimo. Deixa eu só ouvindo. abaixar mais um pouquinho. Pronto. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem. Tá ótimo. Espero que todos também estejam. Se alguém quiser entrar, já deixar aqui. Eu sei que as pessoas vão entrando, vão falando. Quem quiser entrar, deixar uma pergunta, fica à vontade. Tem gente aqui trabalhando comigo para pegar essa pergunta também e me ajudar aqui. Então, Marcelo, olha, muito obrigada. Boa noite, né? Você Boa tá noite. aí na sua casa, na SOS Fauna. Tá aí protegido, né? Com o meio ambiente Protegido saudável. Aí, pela mata, no ambiente saudável, né? Dizem que quando você quer, quando o ser humano ele vai ficar doente, é porque ele se afasta da natureza. Na sua essência, né? E vamos lá, então. Vamos falar de natureza, já que a gente tá aqui Vamos pra lá, isso. vamos falar. Me Vamos falar de fala tráfico. dessa sua história brilhante e acho que exemplar, única no Brasil. A minha história, a gente, para resumir muito, muito, muito mesmo, né? Porque senão a gente ficaria até umas 4 da manhã falando. Eu comecei tudo isso em 1989. Eu não comecei simplesmente porque eu fui atingido por um problema, como acontece muitas vezes em inúmeras pessoas que começam movimentos na questão da saúde, da educação, da dor. Você Eu não começou fui pelo atingido amor. por consciência, por amor e por consciência. A consciência eu digo que vem em primeiro lugar,
porque era uma coisa que me causava e me causa extremo desconforto até os dias atuais. E aí eu resolvi partir para começar. E aí eu tive algumas frustrações, frustrações vendo o próprio sistema público falhar, e eu comecei, por ter morado 33 anos, e naquela época eu morava também em um bairro do extremo sul da periferia de São Paulo, então a gente vivia no meio da onde aconteciam as coisas, tanto o tráfico como outras coisas ilícitas, né? E nunca teve tráfico de animais e tráfico de tudo que você pode imaginar ali, tá? E então a convivência nesse ambiente, ela dá para gente uma outra condição de enfrentar. É o que eu costumo dizer às vezes, não desmerecendo nem nada, mas às vezes quem está morando num bairro bom de São Paulo, do Rio de Janeiro, vamos pegar São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, qual a necessidade que essa pessoa tem de ir para um bairro onde tudo é difícil, onde existem inúmeros problemas de educação, de saúde, onde você vai ver coisas que não vão te agradar? Por que você vai para lá? Né? Para ver coisa para te fazer mal? Não. Então, como eu já vim desse lugar, então a gente já tinha uma certa resiliência, uma grande resiliência em relação a essas questões que incomodam. E dali a gente começou, e sempre vivendo no meio do problema, né? Nunca surfamos na ondinha do problema, sempre as ações junto com a polícia por mais de 30 anos, depois a parte científica se preocupando muito, depois até a parte de educação através de cursos, de preparo, e fomos indo. E hoje a gente... Né? Você Isso. era apaixonado pela fauna e Sim. começou a perceber que ali havia tráfico, que esses animais estavam sendo objeto de... virando coisa, né? E alguém estava enriquecendo com isso. E a partir daí você começa, então, a fazer as denúncias, trabalhando junto com a Polícia Civil, Polícia Militar de São Paulo, foi isso? De forma voluntária. A gente nunca... A gente fez denúncia durante poucos meses. Depois a gente viu que a denúncia não funcionava. A resposta que eu tinha do serviço público não era a resposta que eu minimamente esperava ter. Né? E por não ter esse tipo de resposta, nós começamos a trilhar uma outra condição de trabalho, que era a condição de ir fazer junto com a polícia. A gente só não ia sem a polícia, claro, porque senão era usurpação de função pública. Apesar que, está lá no Código Penal, né? Quem verifica um crime acontecer, eu não me lembro da frase, tem obrigação, a autoridade tem obrigação e o próprio cidadão também. Nossa, essa frase está na minha cabeça, mas eu não estou lembrando. Está no Código Penal. Essa linha. A gente tem então, todo cidadão que a gente dar voz de prisão para o outro, né? Isso. Qualquer do povo pode, né? Qualquer do povo pode, e as autoridades devem prender quem se encontrar em flagrante delito. É essa a frase. Senão o pessoal acha que esse cara está inventando. Não, eu não lembrava. Não. Tanto tempo trabalhando com a polícia, você sabe isso de Isso. E aí a gente começou a fazer... né? Isso é diferente. A gente não tem toda esquina aí alguém que resolve auxiliar o trabalho da polícia e indo ali no dia a dia trabalhando com ela. Por isso que o seu trabalho você se torna essa autoridade no assunto, porque você tem isso há anos, né? E daí que você criou a SOS Fauna, foi isso? Porque foi mais a SOS Fauna, ela saiu depois de 11 anos, né? Eu comecei em 89, a SOS Fauna foi criada em 2000. E nesse crescimento de trabalho, junto com a polícia, sempre nas coisas que aconteciam, inicialmente só no estado de São Paulo, depois se propagou, a gente começou a perceber que as coisas não eram bem da forma como divulgadas. Até antigamente, na mídia escrita, na televisão, no rádio, olha só, do rádio. Você vê o tempo que eu venho lidando com essa questão, né? Conheci Charles Darwin pessoalmente, vai? Não, mentira. Você não é uma autoridade
que surgiu ontem no Instagram. Você É, monta de a gente está há 34 anos, né? E aí a gente começa a perceber, até agora no início da década passada, dos anos 2000, que havia uma disparidade muito grande do que era entregue no que diz respeito às informações sobre o problema, à coletividade, à sociedade, do que grande parte do poder público enxergava que a coisa era daquela forma e efetivamente o problema não era daquele jeito, era de outro. Fora algumas coisas que tristemente aconteceram e acontecem até os dias de hoje, que existe tanta coisa ruim no tráfico de animais silvestres que você não precisa inventar, né? E até hoje, infelizmente, você encontra inúmeras informações do ponto de vista padrão Disney da coisa, vai. A coisa é muito romântica, né? Então, não é assim que acontece. É muito feio? É problemático? É difícil de resolver? O poder público sozinho conseguirá resolver isso em curto, médio prazo? Não. Longo prazo? Talvez, mas esse longo prazo vai demorar muito. E quando a gente fala em fauna silvestre, que a gente está falando em animais, em espécies que vão desaparecendo, que vão tendo suas populações diminuídas, seus decréscimos populacionais, a gente tem pressa, né? Claro. Então a gente está falando, isso é bom a gente colocar, né, bem claro para todo mundo que está assistindo e vai assistir, para os alunos, o que é a fauna silvestre? Não é o pet, não é o gato, não é o cachorro, mas é o papagaio que está ali. Que mais? O que é fauna silvestre? Animais, eu costumo dar um exemplo em palestras e cursos, é o seguinte, você vai lá e resgata 2 cachorros e um gatinho na rua. Ali você consegue finalizar o processo. O que é finalizar o processo? Você cuida dos 2 cachorrinhos, do gatinho, você vermifuga, dá banho, leva ao veterinário, dá as vacinas e deixa eles prontos para adoção. Adotou, entregou para alguém que você sabe ter a responsabilidade de que irá cuidar daqueles animais muito bem, acabou, o processo está finalizado, você fechou. Aí você coloca numa outra situação, por exemplo, uma apreensão de 180 filhotes de papagaio. A partir do momento que aquela apreensão aconteceu, se torcesse todos os pescoços daqueles papagainhos, claro que eu não ia fazer isso, e acho que ninguém, para a natureza já foi naquele momento em que o coletor lá na natureza retirou os filhotes. Então, tudo que vai acontecer depois, se morrerem, o que acontecer, a natureza já perdeu. Aí você entra num processo, porque as pessoas ainda não conseguem entender ou preferem fazer de conta que não entendem que animais silvestres são peças elementares, essenciais, como se fossem peças de uma grande máquina chamado ecossistema e que ela funciona e que para essa máquina funciona, você só sobrevive em cima desse planeta porque essa máquina funciona. Ou seja, está tudo então, interligado, né? Por isso tudo interligado. Só nós que não estamos interligados com nada. Né? Então, você tem... A gente pode citar um exemplo assim, muito didático disso aí. Quando você vai lá e você tem 2, 3 hectares de terra, não é muita terra, e você desmata tudo para plantar, por exemplo, 3, 4 tipos de hortaliça. Você vai precisar combater as pragas que ali vão aparecer. E por que aparecem pragas? Antes de desmatar, tinha aquelas pragas? Não. Por quê? Porque tudo era perfeito, tudo era equilibrado. A partir do momento que você entra, você causa um brutal desequilíbrio naquele pequeno ecossisteminha ali, né? E você já tem que combater com agrotóxico, com isso, com aquilo, com uma série de coisas. Não sendo xiita, dizendo que a gente não deve desmatar nem fazer nada, porque a gente precisa comer e tal. Só que a ganância humana, ela, infelizmente, ela não permite, ou ela não contribui, contribui ou não contribui de forma nenhuma, mas ela não colabora de nenhuma forma para puxar o freio dessas ações.
Se você chegar para um grande produtor de soja e falar para ele, olha, você tem a possibilidade de adquirir essa área de 6.000 hectares e de melhorar bastante a tua produção de soja. E você tem a possibilidade de adquirir essa área ou de deixar que essa área fique preservada para ajudar o planeta. Ele não vai deixar, ele vai preferir utilizar a área para ganhar mais dinheiro com aquilo, né? Sim. Aumentar sua Mas renda. existe uma forma de fazer isso, né? Que mantendo a reserva legal, uma forma de manter o manejo adequado. E aí que às vezes as empresas não entendem, as fazendeiros, enfim, entidades. E aí a presença do advogado junto com o engenheiro ambiental é importante, né? Porque aí quem vai explicar, olha, isso aqui pode ser feito, isso aqui não pode, como é que pode ser feito, não tem é uma contribuição do direito para o nosso planeta? É uma contribuição do direito para o nosso planeta, nesse caso, em outros também, né? É uma contribuição do direito para o nosso planeta e não existe dentro de qualquer atividade econômica, hoje é muito difícil você encontrar, seja comércio, indústria, serviço, agro, você não existe nada que não cause impacto. Nada. Aí existe uma grande conversa sobre sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade, no meu entendimento, é tudo aquilo que se sustenta. Por exemplo, a Juliana Torres, tem um salário lá de 200 mil reais, mentira, um pouco menos. A Juliana tem um salário X e que ela se mantém sua família. A partir do momento que a Juliana começa a pegar dinheiro com a irmã dela emprestado ou alguma coisa e que ela começa a gastar mais do que ela produziu, do que ela está ganhando, ela já deixa de sustentar. Então, essa questão de sustentabilidade, para uma empresa ser 100% sustentável, ela teria que retirar o que ela retira da natureza para a sua industrialização de alguma coisa, seja lá para o que for, né? Ela teria que retirar e devolver aquela mesma quantidade, mas isso ela não faz. Então, o que você encontra? Você encontra a famosa maquiagem verde. Não estou dizendo que seja 100% dos casos, mas ela pega... Eu até te dei um exemplo que eu vi um dia, a empresa produtora de plásticos, né? Ela chega e fala que ela se tornou uma empresa sustentável porque ela está reciclando os copos que são usados no refeitório da empresa, os copinhos de café. Ela pode até estar fazendo uma diferença assim pequenininha naquilo, mas infelizmente, Juliana, gasta-se muito de marketing para divulgar as ações que não condizem com a realidade, a maior parte delas, e deixa-se e que se dane o resto, né? E aí o advogado, só finalizando, o advogado, eu creio que em qualquer atividade empresarial, ou até do agro, ele pode, além de orientar o produtor, ele pode também começar a canalizar uma linha de raciocínio para a responsabilidade ambiental, né? Perfeito. E todos, né? Seja qualquer advogado que trabalha ali, porque hoje em dia a gente, sei lá, tradicionalmente você vai ter um advogado do condomínio, você vai ter um advogado, de repente, da empresa, da construtora, mas você às vezes não tem um advogado especialista nessas questões, por exemplo, de fauna, né? Alguém que... Então é preciso... O que vocês perceberam assim, nessa mais de 20 anos aí da SOS Fauna? Se houver um advogado especialista que entenda o que é a fauna, o impacto dela em toda a sociedade, que possa auxiliar outros advogados, isso vai fazer uma diferença no dia a dia? Aí, no dia a dia? Olha, hoje eu não conheço, em 34 anos, um advogado especialista na problemática de tráfico de animais silvestres em nível Brasil. E isso me entristece muito. Isso me entristece muito. E não só aí, né, Juliana? Você tem inúmeras situações
É igual o Fábio, que é nosso advogado, mas que cuida de uma outra parte. O Fábio Eu queria dizia que... saber depois. Conta pra gente se a SOS Fauna contrata advogados, como que é essa Não, relação? a Os advogados estão SOS Fauna presentes não no dia do contrata evento. advogados. O Fábio, ele, ele falava uma coisa quando nasceu a ideia do documentário, do E Agora, ele falava uma coisa assim, eu quando via uma apreensão acontecer na televisão, qual é a impressão que eu tinha? Que naquele momento estava 1-0 para a fauna, né? E não estava 1-0. Ali começa um outro grande problema, um grande problema, imenso problema, né? E daí foi a questão de fazer o documentário. Hoje, existem mecanismos que eu já venho pensando e até rascunhando alguma coisa, desenhando nesse sentido, onde o advogado pode entrar em prol dos animais silvestres e não dos indivíduos, mas em prol de trabalhos que visem a conservação daquele e também a manter vivos os bichos e ser comissionado em cima das ações, até de TACs, de transações penais, né? De compensações ambientais, para que aquilo dê certo. Né? E aí entra uma pergunta que já me fizeram algumas vezes. Mas por que vocês têm que fazer isso se o poder público faz? Aí eu respondo com uma outra pergunta. Olha, você está vendo aquelas 40 araras que foram soltas lá na região norte do estado de Minas? Tá vendo o vídeo aqui? Estou vendo, que bonito, as araras voando. Nossa, lindo, maravilhoso, né? Você gostou de ver as araras voando? Gostei. Que cor elas são? Azul e amarela. Que cor é o bico? Preto. Que cor é a unha? A unha eu não sei, tá bom, a unha você não sabe. Então vamos lá. Eu vou soltar 40 araras também. Só que eu vou fazer diferente. Eu não vou soltar dessa forma. Eu vou pegar essas araras, eu vou fazer um estudo de onde vieram essas araras, eu vou até a região geográfica, eu vou encontrar uma área, eu vou estudar a área, eu vou implantar uma área de soltura, eu vou trabalhar cientificamente com tudo aquilo. Eu não vou levar os 50, 60 segundos que levaram para soltar aquelas araras, mas eu vou levar um ano. Por quê? Porque eu vou levar as araras vão todas com seus exames completos, realizados, todas anilhadas, as araras vão chegar lá, elas vão passar por um processo de ambientação antes da soltura de pelo menos 50 dias, elas vão receber alimento que você encontra no local, né? Alimentos sazonais de cada época para que você para que você estimule elas comerem aqueles alimentos. E depois, quando elas forem soltas, elas vão sair numa soltura livre, uma soltura branda, que elas vão sair de maneira muito tranquila e elas vão ser monitoradas por um ano para a gente avaliar o resultado daquela soltura. Você percebe a diferença? Sim. 180 mil aqui. Um trabalho científico junto, né? E essas coisas, Juliana, elas acabam atrapalhando e estragando muito a gente que quer fazer a coisa certa, não só a SOS Fauna, e acabam estragando a sociedade, que ela vê como uma coisa bonitinha, e às vezes você faz uma campanha para arrecadar, igual a gente fez faz uns anos para fazer o estudo de uma área de soltura em Goiás, a gente pediu 30 e poucos mil reais, fizemos uma vaquinha, arrecadamos 1%, né? E não arrecadamos, talvez, porque para que essa ONG precisa de 32 mil reais para fazer isso? Então, é uma hora de começar a olhar para esse problema com muito mais, além do amor, a questão da consciência. Né? Sim, tem todo um trabalho científico feito, não é algo tão Não. pontual, de muito tempo, e por isso que leva tanto dinheiro, né?
Vocês recebem, falando na parte do dinheiro, na parte dos recursos, de onde vem o dinheiro que vocês trabalham? Vocês recebem, por exemplo, do fundo de direitos difusos? Ou em algum caso específico o promotor já Não. impõe a obrigação de trazer diretamente para vocês? Por enquanto, Como que é? nada. Da linha vindo via Ministério Público, Poder Judiciário, absolutamente nada. Nenhum caso. E isso é uma das grandes necessidades que a gente tem para trabalhos com operadores do direito. A gente sabe que todos os processos envolvendo empresas, nem envolvendo, não estou falando nem envolvendo animais silvestres. Por quê? Porque quando você pega, às vezes, o traficante, ele não tem um pau para bater num gato sem querer ofender o gato e bater no gato. Ele não tem nada. Porque não coloca nada em nome dele, é uma loucura. Mas a gente sabe que existem em algumas comarcas e fóruns a carência de projetos justamente para a conservação, para a questão ambiental, para a questão socioambiental. Então, às vezes, o promotor de justiça se vê numa situação de que tem o recurso, a transação penal, tem a empresa que precisa fazer e não tem nada para colocar aquele dinheiro. E isso é uma das coisas que a gente quer trabalhar muito, porque tem muita coisa. E fora madeira também. Tem muita oportunidade de trabalho, tudo que você está querendo dizer, Sim. está dizendo, ou seja, tem oportunidade de trabalho para os advogados. E a Sim. visão em cada caso, em cada processo, em cada autuação, eles podem trabalhar com projetos, ou até antes que o trabalho desse ocorra, que uma apreensão ocorra, ali em cada promotoria de justiça, em cada delegacia da questão animal, da questão ambiental, trabalhar para que já haja essa explicação para os profissionais que ali estão e encaminhar esses recursos para as entidades. É isso, né? Tem muita coisa hoje, Juliana, que é meio... você tem que ter projetos de médio, pequeno, médio e grande porte à disposição. Não um projeto de cada, mas você tem vários. E os projetos que dizem respeito a essa questão, via Poder Judiciário, eles têm que ser projetos com começo, meio e fim. Sim. E você tem que prestar conta, tem que haver rastreabilidade daquele recurso para o Poder Judiciário ou para o MP. Né? Mas a gente tem, por exemplo, em madeiras, né? em situações que a gente tem inúmeras apreensões de madeira, onde a madeira acaba apodrecendo e ela poderia... Você não vai aprender um caminhão de madeira, é diferente de você aprender aves e devolvê-las para a natureza. Você não pode aprender um caminhão de madeira e fazer com que a madeira volte a ser árvore, né? Não tem como, né? Só se chamar aquele escultor aqui de São Paulo para ele colocar as madeiras em pé, pintar tudo de verde, né? Mas aquele artista plástico, né? Nem escultor. O manejo então você não tem. Diferente, né? O manejo de madeira mas às vezes, imagine só que de repente com um caminhão, uma carga de madeira, você consiga operacionalizar 6 ou 7 meses de trabalho de um projeto de soltura de 150 papagaios. Olha que maravilhoso, né? Saber fazer esse manejo, né? Dos recursos, das oportunidades, e isso quem faz é o advogado, porque é quem entende de lei, quem vai entender do processo. E o fim do acordo. Na verdade, o advogado é uma interface entre o Poder Judiciário e o pessoal de Biologia e Medicina Veterinária, né? Todo mundo trabalha junto, né? Isso. Vocês já participaram de algum acordo extrajudicial, algo que conseguiu ser resolvido, de repente, não sei se justiça restaurativa, mediação, ou antes mesmo aquilo que fosse iniciado mesmo o processo, o juiz aí de repente atuou como uma espécie de conciliador. Você já se deparou com isso ou ainda é muito novo nessa área? Não, eu conheço sobre isso. Mas você está dizendo no caso de animais silvestres ou de outros crimes? No caso mas já chegou. Você não tem como. Você tem assim umas viagens interplanetárias, vai para Nárnia, não sei. Por exemplo, você chega na casa de alguém, você aprende um galo de Campina do semiárido nordestino. Você aprende um chechel
eu estou falando nome popular, Sim. um chechel de floresta amazônica. Você aprende um pássaro preto do Cerrado e um cardeal do Rio Grande do Sul. Aí o juiz pergunta, quanto sai para devolver as 4 aves para cada uma para o seu lugar de origem? Levar um bicho até o Rio Grande do Sul, levar o outro para a Amazônia, levar o outro para o Cerrado e levar o outro para o semiárido nordestino. Vai sair uns 40, 45 mil reais. Nossa! Aí você não existe essa forma. O que a gente chegou a sugerir uma época, Juliana, na verdade foi uma ideia minha e que veio assim na cabeça. Você pega um determinado fórum de uma determinada região e ali você vai verificar tudo que em acontecendo iria para aquele fórum. Aí você trabalha uma semana apreendendo o bicho para todo lado. E tudo vai ser encaminhado para ali. Os bichos daquelas, sei lá, 30, 35 pessoas que foram pegas com bichos, aí você consegue, por exemplo, dividir, aqui tem bichos de 3 biomas ou de 2. Aí essas transações penais, de forma individual, né, com cada um, o recurso todo da transação penal, ele poderia servir para o montante de todos os bichos apreendidos. Mas não você pegar um a um, não tem como fazer isso. Né? Você não pode pegar a tiazinha do papagaio, que você pegou um papagaio na casa dela, e pensar assim, quanto sai para devolver esse papagaio? Que todo mundo acha que é só soltar o papagaio. Né? Bom, a gente está falando em devolver um papagaio, a gente está falando do estado de Tocantins, Mato Grosso do Sul, norte de Minas, oeste da Bahia, sul do Maranhão. Quanto sai para devolver um papagaio? Olha, entre fazer uma área de soltura, implantar. Por que fazer? Porque o poder público não tem. Né? Ele tem áreas de soltura que ele vai lá, solta o bicho, infelizmente, não, por falta de... E não tem gente para monitorar o bicho e tal. Então, o que acontece? Você vai pensar no papagaio da tiazinha, vai custar 130, 140 mil reais. Mas só para soltar um papagaio. Para soltar um, sai 140. Para soltar 200, vai sair 145. Você percebeu? O problema não é o número, mas sim todo o processo que você tem que fazer. Na governança disso. Então, olha, passando para todo mundo, um elemento super importante, as pessoas entenderem que um papagaio da vizinha, aquela coisa fofa, que está lá há 30, 20 anos lá, com a mesma família, que às vezes falece e fica pro filho, vai ficando. Isso tem um custo para a natureza, que é para todo mundo. Isso tem um custo ambiental. Custo ambiental, né? De 140 mil. Você pensa em outros custos. Mas, 140 mil, se você fosse devolver, né? E um custo o custo que a natureza perde, isso aí você não consegue mensurar. A gente não atingimos ainda tecnicamente esse patamar. Mas alguém chega a pagar de fato esse valor? As pessoas pagam as multas pelo crime envolvendo tráfico de animais? Não. O que acontece? Quem pode pagar a multa? Chega na casa lá do seu Sebastião, ele tem 3 passarinhos em casa. Aí ele vai levar uma multa de 500 reais por ave. Ele vai pagar por quê, Juliana? Porque senão o nome dele vai para a dívida ativa da União, do Estado, ele vai ter aquela passagem. Então ele prefere pagar, nem que ele parcele, que ele faça alguma coisa, para quê? Para ele não se comprometer, porque ele vai arrumar um emprego, hoje aparece tudo, né? Quando a pessoa vai inserir seus dados, aí ele paga. Agora, quando aparece na mídia, fulano de tal foi pego com 400 canários, 400 não sei quantos canários da terra e vai pagar a multa de 20, aplicar a multa de 200 e poucos mil reais. Aquele cara não vai pagar isso nunca na vida, nunca pagou. Então, esse também seria um papel de divulgar que essas pessoas nunca pagam, porque eles não pagam. Eles têm gente aí com 30, 40, 50 multas de órgão ambiental que nunca pagou. E a gente que pratica o tráfico em uma larga escala, né? Então, essa questão dessa multa, esquece, não paga
nunca. E as empresas, quando isso sai da pessoa física, enfim, quando chega nas empresas que às vezes levaram ali, desmataram uma grande quantidade, ou que foram lá, olha, mataram a onça, fizeram isso, fizeram aquilo. Quando é uma pessoa jurídica, que também, né, pode responder até crime ambiental no Brasil, as empresas pagam? Quando existe essa questão de você aplicar o auto de infração ambiental a uma empresa, geralmente ela paga, tá? Geralmente ela paga, não que a empresa está envolvida no tráfico, né? Isso Sim. nunca aconteceu. Pegou a empresa traficando, não. Mas a empresa fez isso, fez aquilo, geralmente ela paga. Por quê? Porque é uma personalidade jurídica e tudo mais. Só se ela não tiver nem aí para a coisa, né? Mas geralmente ela paga. Agora, essa multa também, dependendo do dano ambiental que foi cometido, tudo, por que não converter também numa transação penal, né? Sim. Em prol da questão ambiental. Sim, ou seja, aí cabe mais uma vez a atuação do advogado que vai Mais entender uma ali vez a que não atuação vai do pagar multa, advogado. vai fazer o que a gente chama popularmente um acordo, que é transformar esse valor da multa numa outra atividade educativa, enfim, em outras atividades aí que Sim, para chegar possam, o mais próximo da reparação do dano que ele causou, né? que é o verdadeiro objetivo da lei, né? Da lei de crimes É o ambientais, verdadeiro objetivo da Lei de Crimes Ambientais, né? que Verdadeiro fantástico. objetivo. E falando então como o senhor comentou do documentário, né, eu vou deixar até mais claro aqui para as pessoas. Ele fez parte do documentário E Agora, que é um documentário que inclusive temos lá, patrocinado, né, por um advogado, por uma equipe de advogados, que muito respeitado no Brasil, o meu colega, Dr. Werner Grau, do Piero Neto. Ali a gente tem, além de entender o trabalho um pouco do advogado, a gente também tem o seu trabalho, que mostra que no Brasil a questão de tráfico de animais, ela vem, acho que na sua grande maioria, são pequenos, não vou dizer pequenos produtores, mas são pessoas de extrema carência que vivem no sertão ou nas pequenas cidades, que vão lá, caçam aquele passarinho, caçam aquele animal e vendem com preço super irrisório, né, Para o para atravessador. os atravessadores, esses, por sua vez, vendem para grandes traficantes, que inclusive um lá no documentário mostra todo o seu trabalho naquele que foi responsável pela extinção da arara azul, se não me engano, né, no Brasil. Eu queria que você pudesse Segundo comentar. segundo informação do Saraiva, do delegado da Polícia Federal na época, lá, que era superintendente no Amazonas, o Nelson foi um dos responsáveis. A gente teve na casa do Nelson e tudo pela extinção da ararinha azul lá na região de Canudos, Uavá, lá na Bahia, onde ela é um lugar que a gente já foi também, para trabalho e tudo. Porque o que acabou com a ararinha azul? Provavelmente foi a pressão da captura, né? Não vou nem dizer desmatamento naquela região, mas da captura. E por que a captura ocorreu daquele jeito durante muitos anos? Porque, até plagiando o que o nosso veterinário, o professor Celso, fala, que em toda essa cadeia, em todo esse processo, na captura do bicho, até a chegada ao Catar lá, que elas foram, várias esferas do poder público falharam, né? Se elas não falhassem, no que diz respeito à fiscalização, isso não aconteceria, né? Então, você tem, desde aquela época, porque tem lugares do Brasil que você viaja, ou Juliana, a gente viaja, que é terra de ninguém. É muito, muito longe, sabe? É 8, 10 horas de carro, às vezes estrada de terra, é longe, longe mesmo. Quer dizer, são várias questões Isso, ambientais, geográficas envolvidas, que nesse documentário dá para a gente entender como é que soluciona isso, como é que ajuda a solucionar, como uma questão socioambiental. E aí o advogado, para entender esse mundo, ele vai... O documentário acho que é uma boa porta de entrada, né, para entender tudo isso. E aos poucos, na medida que ele vai entendendo o mundo que é da fauna silvestre, os valores envolvidos, né, como o senhor falou, olha, a ave vai lá para o Catar.
Nós estamos falando do terceiro maior tráfico, né, do mundo, em milhões de dólares. Diz que Ou é o seja, terceiro maior negócio ilícito do mundo, né? sim, são comerciantes que tratam, né, a fauna, os animais como coisa e vão ali vendendo esses objetos por um alto valor. E além desse alto valor, por um lado, a gente tem o alto valor do prejuízo, né, para toda a sociedade, porque não, a questão de fauna não é uma questão da onça, como o senhor bem explicou, né? Não é algo isolado. Aqui eu, São Não, Paulo, não tem nada a ver com é, a onça, né? Tem nada a ver é. com esse passarinho que você falou na cartinha. Não, nós temos, né? Todos estamos interligados aqui. Então, quer dizer, a gente está falando de um mercado de trabalho, pensando no advogado, muito grande, né? Que envolve muita gente. Sim. Hoje o que que você tem, Juliana, no Brasil, por algum motivo que a gente não sabe qual é, não sabe. Já tentou estudar, tentar entender, animais silvestres do tráfico não causam sensibilidade às pessoas que trabalham na causa animal. Não, aí a pessoa, não, mas eu gosto de todos os animais. Só que você não vê, não que ela não gosta, mas parece que não, a fauna não é a fofofauna, vamos dizer assim. E mas nem Mas precisa parece, gostar, né? Para ser técnico para trabalhar, né? então, Basta ter mas uma técnica. não causam isso. A questão, por exemplo, cão e gato, ela causa uma grande comoção, mobilização, até animais de tração, de aqueles búfalos de brotas e tudo, eles causam uma grande comoção. Você não, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu sou inclusive muito amigo dela. Você lembra quando teve a queda dos caminhões, o queda do caminhão de porco que tombou no Rodoanel lá da Cíntia, tudo, que foram para a Cíntia. Fizeram uma campanha para ela, nada mais justo, né? Deixa eu só E situar. Eram porcos que estavam sendo comercializados, né? Estavam indo para eram o porcos que eu acho que povo. estavam indo para abate, porque já eram, acho, não Conheci sei, alguma não sei, empresa. acho que as porcas já eram bem, já estavam velhas e tudo. Bom, tombou lá, eram porcos de 400 quilos, se eu não me engano. E aí o que aconteceu? Ah, esses porcos foram para ela, fizeram uma campanha, arrecadaram lá 200, quase 300 mil reais em 4 dias. Ótimo. Ela foi, ela investiu tudo isso em prol dos porcos, legal. Não fechou, porque ela ainda passou muita dificuldade depois disso, acho que passa até hoje. Se você Ele é um pegar santuário de animais isso, silvestres. Né? o santuário é Terra dos Bichos, eu acho. Aí se você pegar 300 filhotes de papagaio no pedágio e mostrar tudo o que aconteceu, divulgar em todos os meios de comunicação e falar, olha, para a gente pegar esses bichos, recuperar, cuidar e devolver para a natureza, vai custar menos que os 280 mil, tá? Você não consegue R$ 1.000. Sim, é uma questão de E pesquisa. é uma questão de não que as Conhecimento, pessoas né? não que Técnico. as pessoas não que as pessoas que estão na causa animal não se sensibilizem. Mas eu tenho conversei com você, inclusive naquele dia que a gente conversou, eu acho que existe aí um outro segmento que a gente precisa encontrar, a gente precisa entender, e que esse segmento, sem dúvida nenhuma, vai começar a ajudar nessas questões, vai colaborar, né? Então você tem toda uma estrutura que você pode fazer um grande plano de marketing para as empresas que colaborarem, seja lá com o que for, né? Dentro de um projeto, ou com o projeto inteiro, ou com uma parte. Doou 1 litro de óleo diesel, tá ótimo. Dá para você rodar 10 quilômetros, né? Mas coisas assim, não que vá chegar num litro de óleo diesel. Mas tem inúmeras coisas que dá para fazer nesse sentido. A conscientização, e aí eu lembro, claro, do exemplo clássico, que foi que a pandemia, ela só começou por
conta do que a gente está falando aqui hoje, né? Todos os estudos mostram que é graças ou em função de um animal silvestre que foi inadequadamente, né, introduzido ali no convívio do homem, não deveria, mas são questões culturais também ali da China, e foi isso, justamente o nosso tema de hoje, que gerou esse custo para tantas empresas, para tantas vidas, de forma planetária, como nunca a gente viu. Então eu falo, se você, depois desse exemplo, achar que fauna silvestre não é importante, que ser um advogado dessa área não é importante, que você, ou uma empresa, né, olha, é melhor eu não fazer nenhum projeto com animal silvestre, porque não tem nada a ver com isso. Tem sim, e sua vida pode mudar. Se você fizer, se você conseguir preservar tudo isso, você vai estar fazendo um pedaço ali, né, um recorte. Seja o advogado que ele atue comissionado em cima de alguma coisa do projeto, ou seja o advogado que até voluntariamente quer fazer alguma coisa. Você lembrou bem a questão da Covid, porque eu costumo dizer, eu viajo muito pelo Brasil, pela Paraíba, pela Bahia, pelo Ceará, pelo Maranhão, pelo Pernambuco. Esse problema que nasceu lá em Wuhan, na China, ele poderia ter nascido em uma feira de animais silvestres aqui, porque tem. Ele poderia ter nascido no mercado Ver o Peso, em Belém, porque lá se comercializa de tudo, né? Está muito perto de todos nós, né? Não é algo só muito longe, né? Tá aqui ele perto. poderia ter nascido, pode ser que já nasceu uma outra coisa e a gente não percebeu ainda, né? Então, e com toda essa, que deveria ser uma lição mundial, parece que a sociedade não aprendeu. Temos muito o que fazer ainda. Olha, e a gente já vai ter que caminhar para o final da nossa live, viu? Show. Antes que o Instagram nos diga tchau, como obrigatoriamente. Mas eu queria então pedir uma última sugestão, uma última palavra, já que eu falo aqui todos os dias com o advogado e incentivo os advogados a se tornarem um advogado verde, a alcançar o primeiro contrato dele, trabalhar nessa área, evitar conflitos sem juiz. Eu queria que, se você tiver algum exemplo de alguma empresa que já passou pelo trabalho de vocês, que já conheceu o trabalho de vocês e que de alguma maneira mudou, depois ficou sabendo como que de fato é essa interligação entre a fauna silvestre e a nossa vida e toda a vida de todos nós no planeta. Tem algum exemplo aí que você possa citar? Eu tenho um exemplo de uma empresa, eu não vou citar nome, porque eu não sei se estou autorizado a citar. E o objetivo nem é esse, né? É só mostrar. Não, o objetivo nem é esse. Mas essa empresa, ela não cometeu nenhum crime ambiental, mas ela, por consciência, ela começou a nos ajudar, né? Nos últimos 21 anos, ela nos ajuda até hoje custeando o básico de nossas ações, o básico do básico, né? Então eu acho o seguinte, eu vejo da seguinte forma, inúmeras empresas podem, mediante, claro, uma reunião com o departamento de marketing dessa empresa, ou às vezes o próprio empresário vem dentro dele essa... Eu adoro fazer o bem, Juliana, eu adoro. Eu gosto de ajudar os outros e tudo. Mas vem dentro dele a vontade de fazer algo. A gente tem um outro caso de um veículo que foi doado para a gente também, através de uma empresa. E olha que coisa maravilhosa, mas são dois, né? Agora, eu acho que funcionaria mais aquela participação, aquela forma da empresa colaborar de alguma forma. Inclusive essa interface também pode ser feita com um advogado e alguém da área. Aquela empresa colaborar de alguma forma, através de uma doação mensal, através de algum elemento dentro de um projeto, né? E no caso das empresas que estão respondendo criminalmente por alguma coisa, dentro da questão da transação penal, do TAC, alguma compensação ambiental, né? E o que é muito legal é que a gente consegue mostrar, né? Não é uma coisa que nós criamos
como maquiagem verde para a empresa, mas sim uma coisa que ela vai mostrar o que efetivamente ela está conseguindo transformar. Você Bom, entendeu? maravilha. Sim, sim, temos dados de realidade ali, né? Prova. Isso, dados de Era realidade. assim, virou assim. Exatamente. Não Perfeito. é nenhuma maquiagem verde. Olha o que É, vocês conseguiram fazer. Olha como vocês são importantes, né? exatamente. E falando em importância, então, para poder me despedir, com toda essa sua importância para o Brasil, com tudo que você fez e faz, e a sua entidade faz, que dica que você daria para o advogado que quer começar a estudar direito ambiental ou que de repente depois dessa live quer falar, eu acho que eu vou olhar para isso. Eu acho o seguinte, eu não acho nada, eu tenho certeza. Existem duas coisas na vida, Juliana, que quando a gente guarda, a gente perde. Uma é afeto. O afeto pela família, o afeto pelo amigo, pela irmã, pelo filho, né? Aquele abraço, aquela proximidade. Quando a gente guarda isso, a gente perde. E outra coisa que a gente perde é conhecimento, quando você guarda. Conhecimento não se guarda, né? E uma das minhas maiores frustrações, eu digo, não é frustrações, é tristeza. Até os dias de hoje, é não conseguir encontrar pessoas, são muito poucas, dentro da área do direito, da medicina veterinária e da biologia, e até do jornalismo ambiental, que você possa pegar esses 34 anos de experiência e passar. Então, não tem. Claro que se eu fosse fazer cursos e tudo, mas às vezes eu quero ter alguém que eu quero passar isso e eu não consigo. Tem uma menina agora, não é nem advogada, ela está no primeiro ano de biologia, talvez ela está até vendo a gente, a Larissa. Ela é lá de Boa Joinville, noite Santa para isso. Catarina. 19 anos, novinha. Você precisa ver o gás dessa menina, a capacidade de raciocínio. Eu fico contente em ensiná-la, sabe? Mas você não encontra, Então a né? dica Tudo é de vá falar com o vá falar grande com mestre uma... Marcelo Dutti. A gente pode até fazer um grupo para discutir essas questões com profundidade, não com a superficialidade de um Sim. pires, né? Com a profundidade de um pires, porque aí a gente não faz nada. Lembra-se do reducionismo na ciência e tudo mais, e por aí vai. Que bom. Olha, então muito obrigada, viu, por essa dica. Ele acabou de abrir aí as portas de todo o instituto, de todo o conhecimento dele para passar para você, advogado aí que está assistindo a gente agora, que Uhum. vai assistir. Muitíssimo obrigado. Parabéns por todo esse legado, por toda essa coragem de fazer o que você faz. Quantos de nós precisaríamos também estar aí junto com você para colaborar, para fazer nossa parte. Se a gente não consegue estar, o mínimo que eu posso fazer é te agradecer por você cuidar Ah, tão bem desse nosso meio ambiente aqui. Obrigada, viu? obrigado você, Juliana. Obrigado pelo convite, tá? Eu fico muito feliz com isso. As lives caíram muito de espectadores nos últimos, depois que a pandemia meio que foi amenizando, mas é o que eu falei, se a gente conseguir aqui dentro das pessoas que nos assistiram, ter um que seja sensível, que fala, não, eu vou pegar isso aí, eu vou destrinchar esse negócio, eu tenho que entender, né? Se a gente conseguisse, seria muito legal. E eu Ai, fico muito feliz com isso. Eu quero agradecer a todos. Quem eventualmente tiver alguma coisa para falar, se quiserem, pode anotar o telefone. Não, eu não vou fica nem. à vontade, pode Tá. falar, espaço é todo seu, viu? O meu WhatsApp é DDD 11 9 8323 7449. Só funciona o WhatsApp, não funciona celular, porque aqui é tão longe de tudo que não tenho nem sinal do celular. Ah, ou então é na própria Instagram da SOS Fauna. Tá bom? Um grande Pode abraço a agradecer. todos, um beijão para você Muito e mais uma vez muito obrigada. obrigado. Muito obrigada, viu? Eu agradeço a oportunidade de você ter separado uns minutinhos aí da sua vida para vir aqui contar pra gente Não, e a gente espalhar faz esse sempre. conhecimento. Tá bom? Tá bom? Tá Obrigada, bom viu? então. Até De uma nada. próxima. Bom trabalho aí. Beijão. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, Tchau. pessoal. Muito obrigada a todo mundo que ficou. Muito obrigada a todo mundo que vai assistir essa live depois que está gravada, que a gente disponibiliza em todas as redes sociais da Juliana Torres.
minhas redes sociais. E eu quero deixar claro que é mais uma iniciativa, é mais uma entrevista para você aí, advogado, entender o tamanho da abrangência do direito ambiental e a quantidade de profissionais que estão envolvidos nisso, que a gente tem aqui no Brasil. Talvez você não tenha se dado conta, que talvez às vezes, né, todas as mídias aí não deixam isso de forma tão clara, mas a gente está aqui fazendo esse trabalho toda terça-feira, às 8 horas, uma entrevista de alguma autoridade no assunto, para levar para você aí, advogado. Combinado? E quinta-feira eu tô aqui, só eu aqui com você, para a gente poder também responder dúvidas, levar mais conhecimento, como o Marcelo falou, espalhar, não guardar tudo isso para a gente não dividir aí com vocês. Então já mande suas perguntas, quinta-feira eu tô aqui também às 8 horas da noite para respondê-las. Combinado? Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.